5, 6, 7, 8. Olha, eu nunca tive muita certeza na vida não, mas uma coisa sempre foi certa. Eu nasci pra isso. É meio louco falar de destino porque é sempre uma confiança cega, mas algo em mim grita que a arte sempre foi o meu. Ela me perseguiu desde o berço e foi a primeira vez que eu não fugi. Viver dela nunca foi fácil. Mas sabe que vale a pena todos os perrengues pelo prazer de ser abraçado pela dança? De saber que na melhor ou na pior eu a encontro exatamente onde eu preciso? Eu falo pelos meus passos, eu alcanço pelos meus saltos, e quando me falta oxigênio, é arte que eu respiro. A dança do ventre entrou na minha vida em um momento bem especial. Eu acho que é sempre como ela entra na vida das pessoas. É para suprir um momento delicado ou crítico delas. E não foi diferente comigo. Então eu falo do momento especial, porque foi o momento que eu entrei na sala de aula. O momento que eu me reencontrei. Então todos os meus problemas emocionais, os meus problemas pessoais, aquilo de administração, aquilo se tornou menos pesado. E começou a fazer grande diferença na minha vida. A dança do ventre, ela entrou na minha vida num momento muito específico. E ela tem um grande poder de trabalhar o feminino, de trabalhar a interiorização. Ela tem uma grande potência para mexer com o interno das pessoas. E ela mexeu com o meu interno. Ela mexeu com o que precisava ser tocado. Aquilo que eu não olhava, aquilo que eu não sentia, dentro da área de dança, eu consegui enxergar. Então eu consegui ser mais feminina, eu consegui ter mais a sensibilidade, essa feminilidade que todas nós mulheres temos. E isso se tornou um pouco mais abrangente ao longo do tempo. E hoje se torna o meu trabalho, a minha válvula de escape, nos momentos em que eu estou treinando, nos momentos em que eu estou trabalhando, nos momentos em que eu estou desenvolvendo corpos. E isso traz um valioso benefício, tanto eu acho que para mim como profissional, como para as alunas que comigo estão. Aquilo que passam na televisão, que é uma dança para trabalhar os olhos masculinos, não tem nada a ver com isso. A dança é milenar. A dança ela tem a modalidade, a dança ela tem a força, a potência, a feminilidade, ela precisa ser levada muito a sério. A minha ascensão ela foi um pouco rápida, porque eu não esperava. Primeiramente, eu era uma aluna que me desenvolvia dentro dos meus shows, dentro da minha sala de aula com os meus alunos, e as coisas foram acontecendo. Foi em algumas viagens que eu fiz, que me contrataram para poder fazer meus primeiros workshops. E eu vi que a minha personalidade, a minha potência como profissional se tornava ainda mais fixa e mais raiz. Isso fazia diferença na vida das pessoas. Então foi a partir daí, desses momentos, dessas primeiras viagens que eu fiz, que me fez estacionar e pensar: agora é o momento de você virar profissional. Agora é o momento de você falar linguagem profissional. Agora é o momento que você deve se respeitar como uma profissional e respeitar as pessoas que te contratam. Então foi aí nesses momentos, nessas primeiras viagens, que me tornou hoje quem eu sou dentro da área da atuação da dança. A dança ela simplesmente aconteceu. Eu sempre gostei da dança, mas nunca de uma forma profissional. Sempre dancei em casa, com amigos, em festas, mas nada profissionalmente. Até que surgiu a oportunidade de eu participar da minha primeira escola de samba como componente em uma ala. E uma coisa foi levando a outra, essa daqui já é minha 8ª escola. Como iniciou o seu envolvimento com a escola e como foi o seu processo de desenvolvimento dentro desse contexto? Hoje você participa de construções de coreografias, você está na ala de frente, então como foi esse processo do início até a gente chegar aqui? Me apaixonei pela arte, como eu sou muito dedicado, novas oportunidades vieram aparecendo, eu fui recebendo convites para dançar em destaque, dançar em comissão de frente, coreografar comissão de frente. Então esses convites foram acontecendo e eu fui sabendo aproveitá-los. A dança ela me reconstrói todos os dias.
ela quebra paradigmas, ela me mostra maneiras diferentes de enxergar outros corpos, outros mundos, outras classes sociais, tanto da maior para menor. E a arte como um todo faz a gente repensar o nosso posicionamento com a vida. Tem alguns pontos que eu posso colocar como marcos de quando a dança foi importante na minha vida, principalmente ali no meu começo, porque sempre foi algo que eu sempre vivi, né? Desde que eu me entendo por gente, eu gosto de dançar, eu gosto de assistir dança, eu gosto de consumir dança. Porém, um momento ali que eu tava muito vulnerável aos meus 12 anos, tava rolando muita coisa na minha vida, e foi um momento de separação dos meus pais, e eu me encontrei muito dentro dessa arte de dançar, né? Eu comecei a treinar por conta própria na casa da minha avó. Eu lembro que eu passava 8 horas por dia treinando, com coisa da internet mesmo, e que ela significou muito nesse lugar de válvula de escape, né? Eu tava passando por muita coisa que às vezes eu não conseguia falar, não encontrava palavras certas pra poder, de fato, expressar, então eu encontrava isso na dança. Eu colocava tudo isso pra fora enquanto eu dançava. Pra mim nunca foi uma alternativa, nunca teve um segundo caminho. Eu sempre soube que eu ia viver de arte desde pequeno. Tipo, sabe aquela certeza que vocês têm desde de criança que você vai dar certo de alguma forma e você se propõe a fazer isso? Eu sempre tive isso dentro de mim. Então eu nunca nem pensei em uma segunda alternativa. Tipo, obviamente, já vieram coisas tipo, e se não der certo? Mas eu nunca consegui chegar a concretizar, tipo, se não der certo eu vou fazer isso. Nunca. Então pra mim eu acho que sem a dança não seria nada. Literalmente nada. A dança ela me ensinou muito sobre os meus limites, principalmente sobre impor os meus limites. Me mostrou a ser mais forte e a ser mais resistente. Me ensinou a ter muita responsabilidade em áreas que abrangem outras áreas da minha vida, não só ali a minha carreira. Então eu aprendi a ter responsabilidade como adulto, mesmo quando eu precisei ter essa responsabilidade fora de época. Foi a dança que me deu forças, né, pra poder continuar os desafios do dia que eu tinha. Eu acho que é isso. Me ensinou a ser muito mais forte, muito mais resiliente. Me mostrou como resignificar as coisas, as situações principalmente. Porque no meio artístico a gente nunca tem certeza de nada. Então, sempre que acontece uma situação, você tem que saber como resignificar aquela situação pra você. Como que eu vou pegar dessa situação e transformar em algum aprendizado pra mim, ou aprendizado pra minha dança, ou aprendizado pra minha carreira. E é isso, eu acho que eu sempre tive a dança como foco e como objetivo. Então, o principal de tudo é que não me deixou desistir. Porque eu sempre tinha um lugar pra chegar. Com certeza, a minha maior satisfação profissional é saber que depois daqui eu vou pra minha casa. A minha casa, tipo, obviamente não é a minha casa comprada ainda, mas é o meu espaço. Acho que isso fala muito também, muda muita coisa na vida de um artista, você ter um espaço seu pra você poder chamar de seu e se sentir seguro com as suas vulnerabilidades, com os seus desafios, com os seus monstros pra enfrentar, né? Então, com certeza, a minha maior satisfação hoje em dia é poder saber que eu vou deitar num travesseiro que tá na minha casa, que eu estou pagando com a minha arte, que eu vivo disso, sabe? Então acho que não tem nada mais satisfatório do que saber que eu tô conseguindo fazer a minha vida através daquilo que eu sempre quis fazer. Toda vez todo mundo fala que é impossível, né? Tipo, que não dá pra viver. Isso gera muito, muito medo. Então saber que eu tô vencendo esses medos um por um, cada dia que passa, pra mim é surreal. Não tem nem como explicar. Antes da dança ele era muito quieto, né? Muito na dele, sempre no quarto. E assim, muitas coisas ele não era de pôr pra fora. Então ele internalizava tudo aquilo que ele sentia, né? E após ele começar com a dança, ele se encontrou, na verdade, né? Porque realmente ele mudou totalmente a forma que ele era e a forma que ele tem se tornado, né? Ele tem se tornado cada vez melhor, mais feliz, mais realizado, que é o que eu não via nele antes, né? No começo da minha história, quando eu me tornava profissional, existia e existe ainda, mesmo que mascarado, ainda existe essa condição de preciso ter um corpo mais magro para poder dançar a dança do ventre. Eu preciso ter seios fartos, eu preciso ter uma barriga chapada para colocar um traje de dança, como eu estou agora nesse momento, para que a imagem se torne mais bonita, mais elegante e não algo
que esteja passando disso. Então eu tive muita preocupação em relação a isso. E eu entrei de cabeça. Eu tive que fazer emagrecimentos nesse período para poder me encaixar nesse protocolo. Eu tive que recorrer a remédios, eu tive que recorrer a muitas coisas para poder me encaixar em tudo isso. E aí foi que houve uma ponte para mim que eu coloquei na minha cabeça. Eu quero me enquadrar dentro disso aqui ou eu quero ser quem eu sou? Eu quero levar a minha verdade, onde eu estiver, com quem eu estiver. Eu tenho que me enquadrar para poder entrar dentro dessa parte profissional ou eu vou ter que segurar essa bronca de frente e ser quem eu sou, vestir o que eu posso vestir, ser quem eu sou. Então foi aí que eu disse, agora eu serei eu mesma. E aí eu deixei dessas condições de querer me enquadrar nesse processo e parti para a minha personalidade importante que hoje eu carrego, que é ser uma belly dance plus size dentro da dança do ventre. No começo dela, né, ela, desde a adolescência, ela já mostrava esse querer da dança, ela já fazia esse tipo de coisa dentro de casa, ela já dançava. E eu acho que é exatamente isso, eu acho que buscando a feminilidade dela, buscando quem ela queria ser, né? Ela sempre mostrou que queria dançar, sempre mostrar o artístico dela, né? Com certeza a questão corporal, peso, ser um pouco gordinha, né? Ser um pouco mais, ter mais peso, pesa realmente, né? No contexto todo, né? Então, o preconceito do corpo, olha, ela não vai dançar tão bem e a pessoa apresentar é muito difícil, né? Houve um preconceito referente a isso é inegável. Foi muito importante para mim me libertar disso. Foi muito importante para mim abrir portas para outras pessoas, além de quebrar meus próprios paradigmas, abrir portas para outras pessoas também. E é a pura verdade. Essa é a verdade absoluta. É você ser quem você é, sem querer se encaixar em padrões. Porque se você se encaixa em padrões, você é cobrado. Então você precisa ser verdadeiro. E acho que essa verdade é o que passa através da tela, é o que passa através do meu trabalho e de tudo aquilo que eu faço. E ela quebra barreiras em referente a isso, porque muita gente vem pra dança, que tipo, ela pode dançar, por que eu não? Então, os grupos que sentiam, aquilo ali eu não seria capaz de fazer, ela tá abrindo portas para um monte de gente. Ela tirou muita gente, né, do lugar que parecia não possível. No início é muito mais complicado, porque sempre tem padrões de beleza, padrões de corpos, e até você se enxergar, se aceitar como você é e achar o seu espaço, é um trajeto, você passa por alguns percalços, mas hoje eu encaro com uma tranquilidade, mas já passei por algumas situações, tanto de sexual quanto racial. Porque existem pessoas, todos os tipos de pessoas em todos os grupos. Existem pessoas preconceituosas, racistas, homofóbicas em todos os lugares. E seria ironia achar que não existiria isso dentro de uma escola de samba. Existem em todos os públicos aqui. O Caio chegou do nada no meio de um evento que já estava acontecendo há muitos meses de carnaval, onde as pessoas estavam desesperadas para pegar uma coreografia, e ele chegou e pegou em menos de 2 dias. E já estava passando entre outras pessoas. E aí ele grande, alto, ele chamou atenção, né? Aí ele dançando, eu já olhei e falei, quero pra mim. E aí a gente ficou amigo nesse meio termo, dançando juntos, desenrolando o carnaval, e aí depois eu chamei ele pra vir pra minha companhia de dança. As pessoas que não conhecem, não convivem, têm um pouco mais de preconceito em estar vendo um homem dançando. Quem está já dentro da dança, do ventre, de outras danças, já sabe que a dança é para todo mundo, né? A dança ela é para gente pequena, de pouca idade, meia idade, para homens, mulheres, sejam eles gays ou não, né? E o grande problema mesmo está na cabeça das pessoas. Eu creio que está melhorando, mas não é uma coisa que já está resolvida. Isso a gente tem que lidar também.
que foi a menina no camarim que ficou incomodada com ele estar presente, mesmo não tendo nenhuma especificação de camarim feminino e masculino, e não tendo um camarim masculino para que ele pudesse trocar, né? Depois eu até fui até essa pessoa, que era a dona do evento, perguntar se havia um camarim específico que a gente não tivesse tido atenção, né? Porque muitas vezes pode ter um cantinho e a gente não ter visto. E não havia. E aí falou que ele realmente deveria estar lá dentro, mas ele se comportou super bem, interagiu super bem com a pessoa, enfim, a pessoa ficou sem graça. Outro bailarino, homem também, que é amigo do Caio também nesse meio da dança, veio comentar que ele também sentiu o mesmo tipo de preconceito. Mas pra você ver, de um evento de mais de 1000 pessoas, mesmo assim incomodou, né? A dança, ela, com certeza, ela tem preconceitos próprios, né, por se tratar de um grupo social, né, então os problemas sociais que a gente tem hoje em dia, eles refletem na carreira de um bailarino também. E dentro do próprio mercado existem muitas coisas que, obviamente, não vão ser propriamente ditas, mas a gente enfrenta muitas questões com apagamento histórico quando se trata de raça também, quando se trata de machismo, homofobia, gordofobia. Tem sempre coisas não ditas dentro do cenário da dança, mas que todo mundo não todo mundo pega como pauta, né? Hoje em dia a gente está tentando desdobrar isso cada vez mais dentro de cada bailarino, mas todo mundo... o que é pregado pra gente é que a gente tem que ter um certo tipo de corpo, a gente tem que ter um certo tipo de fisionomia para estar em tal trabalho, mas é que a dança ela é para todo mundo, mas o trabalhar com a dança não é. E aí, muita gente pode levar isso para um lugar de... Ah, não, é porque você não tem o corpo certo, você não tem a aparência certa, você não tem a cor certa, ou você é mulher, você não pode dançar tal tipo de dança, ou você é homem, você não pode dançar tal tipo de dança. Mas não se trata disso. Quando se coloca a frase de que a dança é para todo mundo, mas trabalhar com dança não é para todo mundo, é exatamente sobre reconhecer esse espaço e saber que a gente vai enfrentar muita coisa. E não é qualquer um que aguenta. Não é necessariamente sobre algum tipo de corpo, como você deve ser, mas sim como você deve se comportar. O Vini, ele sempre teve esse brilho que ele tem hoje, né? Ele sempre foi uma pessoa artística, desde muito pequeno. Então, vendo ele crescer, não é uma surpresa que ele esteja onde ele está hoje. Quando eu vejo, hoje em dia, principalmente, os bailarinos não bailarinos de companhias de dança, mas bailarinos de shows, sabe? Que fazem backdancer pra Anitta, pra Ludmilla. Eu acho que esse padrão tá sendo quebrado, assim. No sentido de que essas pessoas, esses cantores, estão buscando pessoas com corpos diferentes, estão buscando pessoas de raças diferentes, com cores distintas e que isso traz pra gente uma grande variedade de pessoas que estão aí na mídia dançando, né? Eu acho que tem muitos artistas que só contratam, por exemplo, pessoas pretas ou pessoas gordas, exatamente por isso, porque esses espaços eles já eram muito restritos para essas pessoas e agora eles estão abrindo esse espaço por si só, sabe? Não é tipo, a dança está falando que vocês têm espaço. É tipo, existem pessoas que estão falando, olha, vocês agora têm esse espaço dentro do meu conceito de espaço, sabe? Dentro do meu conceito de dança. Ainda tem uma relutância muito grande da sociedade de também abrir os olhos e falar, tipo, todos os corpos são corpos e não interessa se a pessoa é magra ou se ela é gorda, ela tá dançando e se ela tem uma capacidade de estar dançando, sei lá, a nível multinacional e estar no mundo, então que ela esteja no mundo, sabe? A minha irmã tem muita... Ela consegue ter uma malemolência facial, ela consegue... tudo dela, você consegue sentir ela dançando. É bem nítido. O que ela quer falar numa música, ela consegue olhar de uma forma, ela consegue passar o que naquele momento daquela música tá batendo, você consegue descrever nela. Ela dançando, ela consegue passar aquele sentimento no olhar, no corpo, a emoção, ela consegue. O Caio tem muita vontade. Então, quando ele se propõe a fazer uma coisa, ele faz. Ele vai pra frente, ele treina. Tem dia que ele chega aqui 2 horas da tarde, até 10 horas da noite. Quando eu chamei ele pra fazer parte da companhia, ele fez aula de segunda a segunda, todos os dias. Então, ele evolui muito rápido. Então, pelo tempo que eu conheço o Caio, eu creio que
O que mais me chama a atenção nele é essa vontade dele de desenvolver e de trabalhar o que ele tem de melhor nele. O que eu quero dizer é que eu sou muito feliz, né, de ter ele como filho, de ver o quanto que ele é esforçado, o quanto que ele se dedica, né, naquilo que ele gosta, naquilo que ele quer, naquilo que ele acredita. Apenas não desista. Apenas continue fazendo coisas que você não está vendo, mas o universo, Deus e aquilo que você sente comunicação estão abrindo possibilidades. Você está subindo escadas e daqui a 20 anos você vai estar onde você está orando agora. Então, muito do que eu tenho hoje dentro da dança do ventre, eu orei há 15 anos atrás. Se permita, porque eu acredito que a partir do momento que você se permitir a fazer parte de um grupo de dança, a explorar o seu corpo, os seus desafios, você vai levar a vida mais leve, você vai encaixar isso, porque a dança ela também é um exercício físico. Oi, Vini, de 12 anos, acho que eu começaria falando que eu tenho muito orgulho dele, muita coisa que eu conquistei hoje, muita coisa que eu sei hoje foi por causa dele, que há 9 anos atrás decidiu do nada querer começar a estudar certas coisas. Então, primeiramente, eu queria dizer pra ele que eu tenho muito orgulho dele. Se eu contasse, acho que metade das experiências que eu já vivi, ele não ia acreditar, ele ia falar que eu tô mentindo, ele não ia acreditar mesmo. Mas eu diria pra ele que pra ele continuar, pra ele cuidar do próprio corpo. E eu queria também falar pra ele que aquilo que ele tava passando não era culpa dele, né? Tinha muita coisa que ele tinha que passar pra poder entender a própria existência, a própria significância. E é isso, eu daria um abraço, falar que eu tenho muito orgulho, que as coisas, nem tudo que acontece era culpa dele. E eu diria pra ele buscar fortificar a mente o quanto antes, que foi algo que eu senti falta no meu processo.